Isso é podcast Força Comandos número 26. Bem-vindo de volta a mais um podcast Força Comandos. Meu nome é Rafael e hoje a gente tem um convidado que já participou do podcast, que é o Matheus, do TC3 Brasil. Ele tem uma boa experiência na parte de geopolítica e tudo mais. Ele vai conversar um pouco com a gente sobre a situação que está acontecendo na Venezuela. Talvez a gente aborde outros tópicos durante o podcast, mas a gente também só queria atualizar o podcast com mais um episódio, trazer um pouco de conteúdo para a galera que acompanha a gente nos podcasts. Agradecer o apoio da galera que sempre está apoiando o projeto do podcast em si, tanto as outras páginas como as pessoas que têm um renome na comunidade e de certa forma aí sempre está representando e apoiando a comunidade de Força Comandos em si, o 3EVCon, a Pati Bruni, o Caveira 12, toda essa galera que dá um suporte e sempre está apoiando a gente no podcast. O Matheus, ele tem um projeto no TC3, fala aí, Matheus. Oi, rapaziada, tudo bem? Agradeço aí, Rafael, pelo convite, toda a galera aí do Força Comum. Como o Rafael bem falou, eu sou diretor do TC3 Brasil. Somos aí uma empresa voltada à medicina de combate. Então a gente tem diversos projetos e módulos também aqui pelo Rio de Janeiro. Aí, trabalhos aí também com outros operadores, com alguns médicos de combate, como o próprio Doc Manilha, que esteve aí presente. Lessa do Paraçá, são dois mentores aí nossos. A gente é isso. Show. Então, velho, me explica, assim, eu até sei mais ou menos, assim, mas como as pessoas que me conhecem sabem, eu não tento me aprofundar muito, porque situações de geopolítica são muito complicadas, né, velho, por si só. Acho que em algum podcast, tipo, o último que eu fiz, eu até falei um pouco sobre o Gaddafi, o Iraque, o quanto essas coisas, assim, não sei se você chegou a ouvir, o quanto, esses caras eles estabilizam de uma maneira tão grande uma região que acaba, de certa forma, uma revolta armada dentro daquele local, acaba causando uma outra causa. Eu tava falando sobre como Gaddafi e como o Saddam eles combatiam alguns extremismos e tudo, coisa do tipo. Sim. E como, de certa forma, mesmo de forma ditatorial e de forma cruel, o Gaddafi que eu diga, de alguma forma trazia instabilidade para a região e tudo mais. Mas assim, é uma parada muito inside, assim, tipo, complicado de ser discutido, porque é difícil, não que você não tenha um lado, mas assim, você não tem uma definição certa se era o certo a se fazer, ou simplesmente é a vida, né, meu? Ela já é esse ciclo que existe no mundo há séculos. E de fato, assim, o que tá acontecendo na Venezuela, meu? Pô, cara, boa observação. Então, assim, como você falou, né? No Oriente Médio, coisas são muito complexas, né? Então, você tem um equilíbrio de forças que ele precisa ser feito, mas que ao mesmo tempo ele é extremamente conflitante, né? Então, enquanto no Oriente Médio a gente tem diversos conflitos causados pela parte, majoritariamente por uma parte religiosa, na América Latina a gente tem alguns conflitos, né, causados tanto por partes extremistas, mas principalmente por questões mais ideológicas, né? E a Venezuela não deixa, de forma mais moderna, não deixa de ser um deles, né? Sim. A gente tem acompanhado aí toda essa confusão que tem acontecido. Como em todo assunto geopolítico, a desinformação ela faz parte, né? Então, acho que a gente pode aí começar a tentar situar um pouquinho o pessoal
sobre o que tá Porque eu acho acontecendo. que o negócio é mais embaixo, entendeu? Que nem eu sempre Aham. digo que assim, uma galera sempre anda pro lado do tipo, comunista, não sei o que, não sei o que lá, entendeu? Só Sim, que, sim. tipo, é uma situação que ela vem de um tempo. É lógico que toda essa política de esquerda, meu, apoio, é um grande suporte pra merda que tá lá hoje. Sim, Mas vem de tempo isso, né, meu? sim, com certeza. Na verdade, toda, toda essa confusão, ela vem mais ou menos no período pós-Guerra Fria, né? Ah, sim. E, e depois a gente vai chegar aí, mais ou menos em 92, né? Que é quando o Chaves começa a aparecer em cena e a ter toda essa articulação política dentro da própria Venezuela, né? Acho que a gente pode começar aí contando essa história um pouquinho a partir aí de 92, né? Eu entendendo quem era a figura do Chaves, né? Chaves ele era, se eu não me engano, à época, ele era um coronel, ou um major, né? Paraquedista do exército Ele era venezuelano. militar? Ele Caramba. era militar, Ah, é. E ele, em 92, ele tenta dar um primeiro golpe de Estado, né? Onde ele tenta fazer que a gente hoje chamaria de comícios ou coisas do tipo, e tenta criar uma revolta dentro das forças armadas venezuelanas contra o presidente Pérez, né, que era um apoiador dos Estados Unidos à época. Obviamente, esse golpe do Chaves ele dá errado, né, em 92, mas a vontade dele de chegar ao poder ela não cessa. Né? Então, a partir disso, ele começa uma articulação muito forte, né, dentro da Venezuela e ele a partir de alguns discursos ele fica muito famoso, né? Mesmo porque em 92 a própria Venezuela ela já passava por algumas complicações econômicas relacionadas ao próprio petróleo venezuelano. ele era mais populista, não? Sim, ele sempre teve essa pegada mais populista, né? Mesmo porque ele é um dos criadores do Partido Socialista Venezuelano, depois que ele chega ao Hum, poder em 99, né? Então, não tem como você ter uma pegada socialista politicamente falando sem você ter essa ludibriação das massas, né? sim. E aqui, eu tô falando de um aspecto prático, não tô Aham. querendo aqui dizer, né? Mas você precisa de uma grande maioria acreditando em você para que você consiga chegar ao poder. Isso é algo elementar, né? Sim. Isso tanto para a direita quanto para a esquerda, mas na esquerda principalmente, porque você precisa vender essa ideia de igualdade e Sim. coisa e tal. Aham. Então, em 99, né, o Chaves é eleito, né, justamente por conta desse discurso em que ele condenava, né, as ações do governo, de um governo que apoiava e era patrocinado pelo imperialismo americano. Desde aquela época já existia esse discurso, né? A crise, na verdade, estagflação econômica venezuelana por conta do petróleo, ela se intensifica e começa a afetar a qualidade de vida, né, do povo venezuelano, e principalmente ali também das elites, né, que passam a apoiar o Chaves e em 99 ele consegue aí finalmente chegar ao poder e começa uma verdadeira articulação. Só para a gente ter uma ideia, quando o Chaves ele entra no poder, quando ele é eleito, a Venezuela, dentro da Assembleia Venezuelana, ela contava com mais ou menos 135 cadeiras parlamentares, né? A partir do primeiro mandato dele, o Chaves começa uma articulação política onde dos 135 ele consegue tomar 120, né, desses assentos, né, dentro da Assembleia. Aham. E isso já é uma constituição de um poder, né, Absoluto? político quase isso, né, porque representou 91% 91% dessa Da bancada em si? Da... isso, dessa dominação, né, legislativa. Então,
A gente chama isso de emparelhamento dentro da política, né? Aham. E a partir disso ele começa, né, não só... Ele já tinha, obviamente, as Forças Armadas ao lado dele, né? Pela patente que ele tinha e coisa e tal. E o passo seguinte foi, obviamente, a política, né, a parte legislativa e logo depois também a parte econômica como um todo, né? E aí ele consegue consolidar o poder dele, né, de forma de Absoluta. forma quase absoluta, né? Sim. Em 2002 a gente tem uma tentativa, né, de golpe, né, entre aspas, né, da oposição contra o Chaves, e é bacana porque a partir de 2002, bacana entre aspas, porque a partir de 2002 é considerado um tipping point, ou seja, é um ponto de inflexão dentro da Revolução Chavista, porque até então, nesse primeiro mandato do Chaves, ele não tinha uma pegada tão ríspida, né? Ainda era um governo que não tinha mostrado a que veio, né? Então, a partir de 2002, como ele se vê relativamente ameaçado, né, de ser chutado do poder, e ele consegue conter essa revolta, ele passa a aumentar os gastos públicos, né, de forma descontrolada, como uma forma de domínio, né, da população venezuelana, né? E a partir disso ele começa a criação de algumas políticas públicas populistas, como você tinha perguntado. Então, começam aqueles gastos públicos extremamente enviesados, né? Então, é dado bolsas disso, bolsa daquilo, Hum. né? E isso faz com que a população mais pobre, né, compre mais ainda essa ideia de que né, o estar à esquerda é o melhor para o povo, né? Só que uma hora essa conta chega, né? Sim. E aí a gente tem aí a partir do segundo ou terceiro, né, mandato já próximo de 2012, quando o Chaves ele cai doente, né? Vitimado aí por um câncer e coisa e tal. A partir disso, ele já tinha se consolidado, né, como uma espécie de um ditador velado, né? E a partir de 2012, final de 2012, ele acaba morrendo. E quem assume o poder, começa a ter essa chegada ao poder, é o sucessor dele, que era o Maduro, né? E quem era o Maduro? O Maduro, né, antes de ser quem ele é e de chegar ao posto em que ele estava em 2012, ele começou a carreira dele como um guia de trem, né? Não sei como é que me fugiu agora a palavra, mas ele era um condutor, como se fosse um condutor de trem, né? E ele foi crescendo dentro do Partido Comunista até chegar à alçada, ao cargo de ministro das Relações Exteriores, né? E a partir disso, quando o Chaves cai doente, o Maduro assume o poder de forma ainda mais brutal. E agora a gente pulando Talvez para eles uma... eram até um pouco mais fervoroso, né, do que o Maduro. Sim, sim, até porque a partir de 2012 a gente tem uma coisa bastante interessante, que é a segunda onda de desarmamento dentro da Venezuela, Hum. né? Então, assim, essa segunda onda de desarmamento ela foi estratégica, porque a população já apesar de ter todos esses insumos, né, que o governo dava a partir de 2002, né, e se estendendo aí até 2012, a população começou a ver que algumas coisas não estavam como esperados, né, e já se sentia incomodada com o que estava acontecendo. Então, para que não houvesse nenhum tipo de revolução ou algo do tipo, era necessário que as armas ficassem longe, né, do acesso. No primeiro desarmamento que houve na Venezuela, foram apreendidas mais ou menos
uma quantidade de 230 mil armas. Nossa. Já na segunda, em 2012, foram apreendidos mais ou menos 103 mil armas. Ou seja, você teve um decaimento muito grande, né, no número de armas. E partindo aí de uma teoria mais liberal, né, toda vez que um exército nacional tem mais armas do que a sua população, você já pode considerar que tem aí um estabelecimento de uma tirania, né? É o que os Founding Fathers dos Estados Unidos, né, americanos, conceberam a partir dali da segunda emenda, né? Aham. Coisa que nós latinos ainda não nos atentamos a isso, né? Não é à toa que é inconcebível a gente tentar pensar em uma espécie de desarmamento nas terras do Tio Sam, né? Sim. Na Quase verdade, impossível. Mesmo se o governo quisesse muito. Tipo, sim, não vai pois é. acontecer. Não vai. Porque não porque é garantido por lei, Sim. porque se a gente for analisar a letra da lei, ela não serve de nada, né? São só palavras Os de Estados papel. Unidos ele é quase construído na base de milícias, né, velho? Tipo assim, a Sim, base dos Estados exatamente. Unidos, historicamente, são milícias. Então, assim, por Exato. mais que um presidente muito liberal ou muito esquerda possível entrasse e falar, olha, tipo, existe uma lei que a gente vai tirar todas as armas, sim, não tem como, tipo. Nunca. Nunca. Os Estados Unidos é conhecido como se em um ramo em uma esfera apocalíptica, os Estados Unidos seria tipo o buraco negro em si, entendeu? Tipo, ele seria o buraco negro pelo poderio bélico que os Estados Unidos têm. Então, tipo, se você aí, nerdão, que acompanha qualquer coisa apocalíptica, você vai ter noção que tipo, os Estados Unidos realmente seria tipo talvez, assim, isso são dados que eu vi que em algum documentário, acho que na NetGeo, que assim, talvez o que você tenha visto em The Walking Dead ou qualquer coisa do tipo seria tipo 1000 vezes, multiplicado em 1000 vezes o quanto um buraco negro seria os Estados Unidos. Pra você ver o potencial de milícia, de força bélica que os Estados Unidos têm. Com certeza. Com certeza, exatamente. Bem, e a gente ainda não tem essa premissa, né? Mas basicamente é para isso que vai servir o desarmamento. O Sim. desarmamento não tem a ver com segurança pública, não tem a ver com segurança em si, ele tem a ver com liberdade única e exclusivamente, né? Sim. E aí a gente, pulando um pouquinho, né? Aham. A gente chega à tomada aí do poder do Chaves, mas um ponto também importante sobre a Venezuela, que é bacana da gente entender, é a questão do petróleo, né? O petróleo, ele foi usado, e é usado, né? Durante muitos anos como uma desculpa principal, ou como um argumento principal de por que os Estados Unidos ali estavam, né? E por que a Venezuela continuava sendo uma referência e coisa e tal. Sendo que, na verdade, existem algumas mentiras que precisam ser derrubadas, né? O petróleo dentro da Venezuela, durante o período Chaves, ele correspondia a 95% da receita de exportação, a 45% do orçamento interno e a 12% do produto interno bruto. Ou seja, isso significa que é muito. Assim como nós aqui no Brasil, nós somos um país agroexportador, na Venezuela ela é um país totalmente dependente do petróleo, né? E dentro da Venezuela existe uma única empresa que se chama PDVSA, que é responsável por controlar todo esse petróleo, e não só o petróleo em si, mas também a produção, o refino, tudo isso é único e exclusivamente do Estado. Então, toda vez que as ações dessa empresa, ou a forma com que ela é gerida, né, passa por algum tipo de desestabilização, como ela vem passando, isso afeta diretamente as reservas econômicas e a forma com que a economia reage. Então, o petróleo ele não é a causa principal, né? Não corresponde aí a 90% do que aconteceu em si, mas ele corresponde sim a uma boa porcentagem disso, né? Eu classifico o que acontece na Venezuela como sim um caso ideológico, né? Mas a questão econômica ela não pode ser ignorada, né? Sim. A Venezuela também ela era o quinto maior exportador de petróleo do mundo.
E a ironia disso é que o maior comprador de petróleo da Venezuela era os Estados Unidos. E aí a gente começa a ver, né, alguns caras de esquerda falando, ah não, mas os Estados Unidos ele tinha interesse no petróleo venezuelano e por isso orquestrou por baixo dos panos a desestabilização, né, da República Venezuelana. Na verdade, não tem como isso ser verdade, porque durante o governo Chávez e durante o governo Maduro, boa parte da administração americana que estava ali dentro, né, a partir das representações diplomáticas, foram expulsas do país, assim como as empresas tratavam dessa parte do petróleo em si. Ou seja, a Venezuela expulsou o seu principal comprador desse petróleo bruto. Os Estados Unidos ele não é dependente desse petróleo bruto onshore da Venezuela, né? Aham. Os Estados Unidos eles encontraram uma alternativa que era a exploração do gás de xisto e aumento da produção de petróleo dentro do próprio território americano, a partir dos estados do Texas e dos Grandes Lagos, né? Ali na parte nordeste americana. Então, assim e o mesmo argumento a gente também consegue usar para a invasão do Iraque e do Afeganistão. Os Estados Unidos ele praticamente é quase autossustentável nesse quesito. Ah, a Venezuela, eles têm mais petróleo até mesmo que esses países árabes aí, né? Pelo que eu fiquei sabendo. Assim, existem alguns estudos que dizem que sim, mas é um petróleo muito bruto e um pouco tecnicamente difícil de ser trabalhado, Ah, entende? sim. Então talvez não vale tanto a pena quanto o árabe, que é totalmente E, líquido. isso, é uma qualidade técnica diferenciada, né? Óbvio que eu não vou saber dizer aqui, mas existem diferenças técnicas, sim. Mas o petróleo, por exemplo, que se extrai no Texas ou nessas regiões dos Grandes Lagos, também é um petróleo muito bom, né? Não à toa que as maiores petrolíferas do mundo são americanas, né? E muitos diziam que o petróleo venezuelano é de grande valia, né? Porque está mais próximo para os Estados Unidos carregar do que o petróleo árabe, né? Do Sim. que o petróleo de países do Oriente Médio. Mas na verdade, não. Os Estados Unidos ele consegue produzir os dois tipos de petróleo. Então, assim, não é uma exclusividade desses países, entende? Eu achei que tinha esse pouco dessa base. Alguém tinha me falado sobre que, né, mesmo ele sendo muito petróleo, tipo, ainda assim, talvez fique um pouco mais caro e talvez não valha tanto a pena quanto qualquer outro lugar do mundo que tenha petróleo, né, ou algo do tipo. Sim, Mas ainda sim, assim é muito petróleo e é muito dinheiro. sim, E com como é que o certeza. Maduro conseguiu, assim, literalmente enfiar no cu a economia da Venezuela com tanto petróleo assim? Bem, justamente por isso, quando ele expulsa as empresas americanas, né, e faz toda essa tomada de poder, né, dentro da Venezuela, Aham. ele desestabiliza toda uma cadeia produtiva. Então, dentro de abastecimento, né, então ele acaba criando uma crise de desabastecimento dentro do país. Uhum. Ou seja, quando você não tem mais como refinar o seu petróleo, como, como transformar esse petróleo em gasolina ou diesel, você acaba tendo uma crise de desabastecimento, né? Os carros param de rodar, os caminhões como um todo, então assim para de chegar comida Sim. nos mercados, né? Os hospitais ficam sem suprimentos e por aí vai. Né? Só para o pessoal ter uma ideia, hoje em dia a inflação da Venezuela passou de 1 milhão%. Passou da Libéria, alguma coisa assim, tipo, disparou na frente da Libéria, eu acho. Pois é. E essa inflação econômica se dá justamente também Sim. por essa desestabilização E é econômica, né? incrível, assim, tipo, é algo quase, meu. Assim, eu digo o exemplo da Libéria, porque caso alguém não saiba, a Libéria é o cu do mundo, velho. Tipo, Aham, é um país totalmente destroçado por infinitas exato. guerras tribais e etc.
E assim, a Venezuela, meu, um país da América Latina, que relativamente a América Latina por si só, geograficamente falando, é rica, né, meu? Uhum. Por mais que seja o país mais minúsculo que seja, ainda assim, uma Guiana da vida, ainda assim, tipo, é rico de qualquer tipo de riqueza mineral e, enfim, whatever que você possa imaginar. Sim, E se chegar numa situação dessa, né, cara? sim, realmente é uma parada surreal, né, cara? Sim, E, e e, assim, pode falar. e só para o pessoal ter uma ideia, entre 1940 e 1980, a Venezuela ela tinha uma das melhores situações do hemisfério sul. Ela era conhecida como Texas da América do Sul. Ah, Ela tinha um alto crescimento econômico, ela tinha bons indicadores sociais e ela tinha uma das menores inflações da região. A Venezuela naquela época ela era projetada para ser o que o Chile é hoje. E o Chile hoje ele é tipo a Colômbia, né? Assim, em termos de economia, né? Porque a Colômbia tipo, é um filhão, né, dos Estados Unidos e tudo mais. E o Chile ele recebe mais investimento de fora, por assim dizer, ou ele mesmo trabalha no trampo dele, assim. cara, o Chile ele é bem diversificado. Na verdade, o Chile hoje em dia é uma das melhores economias que a gente tem hoje na América do Sul como um Ah, todo, né? sim. Uhum. O sistema de segurança do Chile também Sim. é uma coisa assim invejável. Então é um bom país de se viver, por mais que lá também tenha uma administração mais à esquerda, né? Aham. Mas ainda assim, o que aconteceu pós-período Pinochet também foi importante para o país, especialmente para a economia do país, né? Sim. Durante o período Pinochet, para quem não sabe, quem dava consultoria econômica era a Escola de Chicago, né? O Milton Friedman e todos esses caras, né? Foram responsáveis hoje pelo sucesso que o Chile é, quer queira ou não, né? Sim. Depende aí do ponto de vista. Bem, basicamente é isso que a gente consegue aí, né? Tirar um pouquinho do que aconteceu na Venezuela ao longo desses anos, né? E, nesses últimos 4 anos, assim, porque eu sei que a situação começou a ficar, tipo, a nível, assim, tem toda a história do, como que é o nome daquele policial? Que eu esqueço O o nome. Oscar Pérez. Do Oscar Pérez, né, que foi talvez o primeiro levante, assim, contra Sim, o sim. Maduro, assim, em termos de renome. Se bem que ele é um piloto, né, ele foi operador e tudo mais, Foi. mas ele foi a primeira pessoa, tipo, falar, olha, dá pra ir contra, ou algo assim. Sim, sim. Na verdade, o Pérez não foi o primeiro, né, politicamente a fazer isso, mas ele foi o mais importante, justamente porque ele se rebelou em um período onde, né, em um período onde já eram, a gente já podia considerar como ações ditatoriais realmente por parte do Maduro. Uhum. Eu tinha falado sobre. Sobre nos últimos 5 anos como que começou a chegar numa situação agora, tipo assim, vamos dizer assim, a oposição chegou a um ponto que eles falaram, tipo, olha, realmente a gente vai ter que, sei lá, fazer um levante armado ou algo do tipo assim. Porque pra mim ainda é um mistério, eu não sei se tem militares realmente que estão do lado de Maduro ou não, ou sei lá, é medo, eu não sei como isso tá acontecendo lá. Ah, sim, com certeza o medo é um dos fatores, né? Eu tinha falado que o Pérez não tinha sido o primeiro, né? Não, Na quem? verdade, a fazer essa resistência, é, resistência política. Na verdade, em 2002, aquele levante que eu falei no início, a tentativa de golpe foi um dos primeiros, mas obviamente ali o governo Maduro ainda não tinha, o governo do Chaves não tinha, né? Virado algo mais ditatorial, mas dentro do governo Maduro, o, o levante do Pérez e do equilíbrio nacional como um todo, né, que era o grupo deles, foi um dos primeiros, né? O Pérez, para quem não sabe, ele era um agente de inteligência, né?
era um operador, era um cara, assim, muito bem treinado, né? Era mergulhador, Sim. trabalhava com cães, Piloto de operações especiais, tudo mais. era piloto de helicóptero e também tinha boas relações políticas, né? Então, assim, como ele já sabia, por trabalhar numa agência de inteligência, ele já sabia o que ia acontecer ou o que estava acontecendo de uma forma muito mais acurada do que a maioria da população, né? Então, você vê que essa resistência dele foi muito bem programada, tanto em equipamentos quanto em Uhum. técnicas e táticas. Ele ficou famoso primeiramente pela aquele voo que ele deu em cima do Congresso, né? E jogou algumas bombas, uma forma de alertar, né? E de amedrontar os políticos venezuelanos sobre, né, que eles não deixariam aquilo acontecer, né? Mas infelizmente ele acabou sendo rastreado, né? Porque obviamente o país começa a empobrecer, então as opções dele como um todo também acabam sendo minadas, né? Então assim, foi um episódio bem marcante e também no sentido de que foi a partir dele que o Maduro começou a aumentar as rédeas, né? Porque todo tipo de resistência ela acaba trazendo inspiração, né? Para que outras ações sejam feitas da mesma forma, né? Ele foi praticamente assassinado, não assassinado, mas foi executado, né? Que ele até tentou se entregar quando ele foi pinado, né? Em alguma região Aham, rural, né? isso, é a região que se chamava El Runguito. Uma região mais rural ali, né? Sim. Interior da Venezuela, próximo a Caracas, acho que é 55 quilômetros de Caracas ou algo do tipo. E era uma zona rural, onde eles estavam ali baseados, né? E as forças de Maduro, né? Das Forças Armadas venezuelanas como um todo conseguiram ali rastrear. Segundo algumas fontes, disseram que foram delatados, né, por alguns Aham. moradores locais, né, Por e remédio de aí represária, né? Depois, ou algo do tipo. Ou não, ou por também filha da putagem mesmo. às vezes por recompensas, né, a gente Sim. sabe que Aham. isso tem muito e acabaram sendo cercados, né? Eu lembro quando o cerco começou porque eu estava bem vidrado na época, né, então Sim. eu acabei cobrindo uma certa parte do caso. Na época eu trabalhava ainda como jornalista, então eu lembro que quando o circo começou eu tava. Eu lembro quando ele iniciou a live no Instagram, ele transmitiu, né? Esse circo pelo Instagram. Então, assim, foi bem chocante, porque parecia uma cena de filme, sabe? Sei. Eu fiquei imaginando, pô, será que, sei lá, a CIA vai fazer alguma coisa, Aham. né? Vão aparecer alguns operadores ali, resgatar eles, mas infelizmente a realidade ela é mais brutal, né? A gente, infelizmente, não tava ali num filme, né? Eu lembro que ele falava, né, na live, que ele tava querendo se entregar, ele tentava, né, ter algum tipo de contato com as tropas ali, mas eles estavam Sim, predestinados a matar ele mesmo. Estavam mandando lança-granadas e tudo mais dentro do lugar que ele sim, tava. E sim, ele acabou sendo morto. E dentro do lugar que ele tava, ele não tinha só ele e a equipe dele, né? Ele também tinha dentro do lugar uma menina que tava grávida. Não Ah, sei morreu se também? era. Ela morreu, acabou morrendo, ela e o bebê, né? Caramba. Porque eles explodiram a casa com RPG, né? Então, assim, Caramba. e é sinistro, porque quem capturou, né, foi atrás do próprio Pérez, foi o pessoal do CICP, ou seja, é o próprio órgão que o Pérez Aham. trabalhava, né? Ou seja, os próprios né, superiores dele foram lá para matá-lo, né? Cara, é complicado porque, assim, em termos humanos, em termos psicológicos também, você fica meio que. Fica meio justificável, mas justificável também em termos psicológicos, assim, humanos, como eu digo, assim, de você escolher um lado, né, meu?
De Uhum. você não, tipo, saber, puta, meu, será que eu apoio talvez a. É, Sim. porque lá eu duvido que alguém seja tipo, olha, eu sou comuna e eu vou ficar do lado de Maduro. Eu acho que lá é mais assim, tipo, meu, eu fico de um lado, corro algum risco, ou fico desse lado e corro outro tipo de risco. E pra esses Uhum. caras superiores deve ser quase a mesma coisa, né? Não justificando, mas Não, explicando sim, em sim, sim. termos, É, em faz termos sentido. humanos. Sim, faz sentido. É aquela, né? Quando a gente fala de desinformação dentro desses cenários caóticos, Sim, a gente pensa que nesse lado a população ela vai escolher um lado, né? é, Na verdade não, a é, população ela vai ficar do lado dela mesma, às vezes de sim, uma forma mais neutra, né? Porque ela quer sobreviver. sim, Então assim, quem vai escolher o lado vão ser as elites. sim, Né? Quem vai aham. ficar do lado de quem ainda mantém o poder e vai se beneficiar disso, Que ou é, quem vai criar uma resistência e vai se opor a isso, né? Correndo o tipo a risco de Globo, sei morte. lá, que ficou do lado dos militares durante. E depois troca de lados e tudo mais, tipo, Sim, o sim, que foi de exato. interesse, entendeu? Sim, É, a sim. galera acha que o mundo gira em torno de ideais políticos ou algo do Sim, tipo. sim. Que, meu, vocês estão fumando droga. É por isso que às vezes é um dos motivos a gente tá abordando esse tipo de assunto aqui no podcast, para que a gente tipo, quer deixar claro algumas situações que estão acontecendo e tudo mais. Uhum. Pra ninguém. Porque a grande maioria, tá até conversando com o Matheus, que a grande maioria não faz noção do que tá acontecendo na Venezuela. É, É. é a mesma galera que tem noção também que, sei lá, o que acontecia né, na Líbia, o que acontecia no Iraque, Sim, e sim, que sim. acontece em diferentes regiões do mundo e tudo mais, e que às Sim. vezes acham que tipo, é só algo ideológico. Entendeu? É lógico que o viés de um determinado lado político influenciou muitas situações. Só Sim. que entra num limbo tão grande, numa bola de neve tão grande, que, meu, não é simplesmente lulistas, esquerdistas e bolsonaristas e direitistas, né? Não, não é isso, é algo muito mais além disso. É algo muito mais complexo, né? Não é uma dicotomia simples de se, como num filme de ação, né? Onde você tem Sem dúvidas. o vilão e o Ah, mocinho, e você sabe muito ah. claramente em qual lado você vai estar. Vezes não querendo relativizar, é claro, a gente Sim, sabe muito aham. bem quem são os Sem vilões dessa dúvidas. história, né? Aham. Mas assim, é justamente querendo dizer justamente isso, Sim. né? Eu acho legal também a gente eu explicar aqui pro pessoal um pouquinho. Na época eu escrevi 2 artigos e eu vou deixar aí disponível para vocês poderem ler. Eu vou linkar no podcast. Um se chama A Morte de Oscar Pérez por parte da ditadura de Nicolás Maduro, onde eu faço um apanhado de algumas ações do Grupo do Equilíbrio Nacional, né, à época. E o outro se chama Panorama Venezuela, à beira de uma possível intervenção sobre o que poderia ser feito, né, Uhum. no sentido geopolítico da coisa. E só para o pessoal ter uma ideia, eu coloquei um tópico aqui chamado Formas de Mudança desse Cenário. Né? Quando, quando Chaves assume o poder em 99, ele, ele faz questão de votar uma nova Constituição. Ou seja, essa tomada do poder que eu expliquei lá no início, né, das 131 cadeiras e logo depois ele controla as 120, se deu em grande parte por conta dessa nova Constituição que propiciou essa, essa, esse controle, né, do sistema venezuelano como um todo, né? Essa ferramenta foi criada como uma forma de perpetuação do poder em si, né? E ele dizia que era uma forma de recuperar a democracia venezuelana, né? Então, assim, Ele deixou um pouco ainda a oposição, né? Tipo, tinha alguma pseudo-oposição lá, não tinha? 11 cadeiras legislativas, assim. Então, assim, basicamente ele dominava 120 das 131, então, assim, Uhum. é muito pouco, não, Nossa! quase não São existia quantas cadeiras oposição. de oposição? Olha, 11, né? 11 cento e contra. vinte contra 120. Nossa, cara. Ou seja, não existe oposição ali. Ele praticamente, politicamente, ele dominou todo o cenário, né? Então, Caramba. foi uma jogada de xadrez, assim, muito inteligente, mas uma inteligência pro mal, né? Qual é o nome desse cara que ele se intitula agora presidente? Eu esqueci o nome dele.
Sou péssimo É com nomes, por isso que eu o não sei. Guaidó, o O Juan Guaidó. Guaidó. Isso. Ele era da oposição, né? É da oposição, obviamente. Então, o Guaidó, ele tinha uma posição jurídica, acho que algo relacionado ao Supremo venezuelano. Ele estava ali como o terceiro ou quarto homem de sucessão do poder, né? Mas ele acabou, obviamente, aí se rebelando, né? E como era um cara muito influente, ele conseguiu ter essa saída, né? Mas também em grande parte, e aqui eu vou dar nome aos bois, né? Grande parte a ajuda da administração Bolsonaro, né? Do governo brasileiro, por incrível que pareça. Nós estamos tendo um papel fundamental, né? E acho bacana deixar isso explícito, porque a gente costuma ser taxado de patinho feio, né? Da Uhum. diplomacia durante muitos anos, mas nós estamos tendo sim um protagonismo bastante interessante, porque o Juan Guaidó ele sabia que não conseguiria fazer uma oposição de forma devida de dentro da Venezuela. Ele precisava sair justamente também por conta das ameaças e coisa e tal. Bem, o Brasil era um dos países mais perto para que isso acontecesse, porque em outros países da América Latina, na América do Sul, né, como um todo, ah, o Maduro e outros colaboradores, né, até mesmo no Chile, poderiam ter acesso ao Guaidó e tentarem matá-lo de alguma forma, né? Já no Brasil isso seria um pouco mais difícil, até porque Uhum. o Bolsonaro estava entrando no poder e coisa e tal, Sim. e é um governo à direita, né? Sim. Então, o ministro Ernesto Araújo, que é o nosso ministro das Relações Exteriores, ele teve uma saída de mestre, digamos assim. Ele basicamente criou um governo provisório dentro do Ministério das Relações Exteriores para o governo venezuelano. O Guaidó ele não se auto-intitulou presidente em si. Na verdade, a estratégia de auto-intitulação como presidente ela teve apoio internacional de diversos outros países, né? E eles resolveram criar o Grupo de Lima, onde daria esse suporte diplomático Aham. a essa renovação de poder que é necessária, né? Obviamente. Então, assim, foi literalmente uma saída de mestre diplomática, né? E também de segurança, né? Para resguardar a vida aí do Guaidó e de outros colaboradores, assim como o pessoal do Rombo Libertar e outros caras que vêm aí trabalhando arduamente para que esse cenário seja mudado. E agora? Como é que tá? Assim, eu sei que o Brasil, pelo que o presidente tem dito, pelo que eu meio que eu tô ouvindo em algumas entrevistas e tudo mais, e outras fontes que eu tenho, e até pela linguagem corporal do governo em si, assim, assim é visível que o governo brasileiro ele tá atuando de alguma forma, assim, Uhum. não pública por motivos óbvios. Sim. Mas assim, eu tenho quase certeza que o Brasil tá atuando de maneira não pública, assim, até intensamente, assim, durante esses problemas ali na Venezuela, crise na Venezuela, e sem dúvida os Estados Unidos também, tipo, isso é óbvio. Eu comentei com você, comentei com o Nogueira, que a gente até brincou, a gente falou, meu, provavelmente tem alguma ODA na Venezuela, acho que desde o ano passado, lá há muito tempo, tipo, assim, pelo menos como observadores ou fazer qualquer tipo de RIC ou de passagem de informações, seja uma ODA mesmo do S-Army ou até mesmo uma cooperação entre agências de inteligência americanas, tipo, é quase certeza, assim, não a ODA em si, como Green Berets, mas assim, qualquer tipo, outro tipo na parte de inteligências, assim, sem dúvida, os Estados Unidos já tem algo implantado há um bom tempo na Venezuela, assim. Isso é bem óbvio. Com Mas certeza. no momento, assim, o que que tá pra rolar, assim? Tipo, primeiro, fala o que que tá pra acontecer nos próximos meses e o que você acha que vai acontecer. Cara, um pouco complexa a avaliação, né? Aham. Porque semana passada a gente teve aí uma nova tentativa, né, por parte da oposição, por parte do Juan Guaidó de derrubar o Maduro do poder. E eu diria até que foi relativamente bem sucedido, né? Obviamente não cumpriu a missão, mas acho que uma boa parte dos propósitos ali foram
foram alcançados, óbvio que Sim. a custo de vidas humanas, né? Aham. A gente viu aí o Blindados e blindado, tudo né? mais, né? Acho que é a Exato, cena exato. mais. Emblemática, né? Aham. Mas assim, eu acho que foi uma boa ofensiva, né? Como um todo. Eu diria que o Guaidó provavelmente vai tentar apostar mais uma vez nessa estratégia, né? Porque a gente pode trabalhar com algumas possibilidades, né? A primeira delas e óbvia é a deposição do Maduro a mãos de ferro, né? Aham. E ele acabar como um Mussolini da vida pendurado pelos pés ou como um Gaddafi sendo arrastado pela Sim. população, né? Ou preso por crimes de guerra também por alguma outra nação aí, como o É, Saddam. essa seria aí nossa segunda opção, né? Aham. A segunda opção mais óbvia seria ele sendo preso pelo Tribunal Internacional, sendo julgado pela ONU, ou sofrendo aí alguma interferência por parte da Rússia, da China. Isso é extremamente incerto. E a outra opção é ele fugindo para Cuba e tentando se proteger ali dentro, né? É. Através também do regime cubano. Então, assim, as opções são bem limitadas, né? É bem difícil ter qualquer tipo de reação, mesmo legislativamente, né? Dentro da Venezuela, essa Constituição de 99 que o Chaves aprovou, ela tem alguns artigos interessantes. Por exemplo, um deles é o artigo 350. Ele diz o seguinte: que a República Bolivariana da Venezuela que reconhece o direito de desobedecer o governo que violar esta Constituição. E ela tem um trecho que diz o seguinte, abre aspas: o povo da Venezuela, fiel à sua tradição republicana, à sua luta por independência, à paz e liberdade, desconhecerá qualquer regime, legislação ou autoridade que contrarie os valores, princípios e garantias democráticas ou menospreze os direitos humanos. Aham. Né? Só por essa parte já seria suficiente que o governo, o regime ditatorial do Maduro fosse deposto, né? Depois a gente tem o artigo 333, que ele é conhecido como uma norma jurídica suprema, né? Ou seja, ela não pode ser desconhecida e nem revogada de maneira indevida. A norma pode ser aplicada em casos de golpe de Estado ou de uma ruptura da ordem constitucional, né? E a terceira opção ainda seria o próprio artigo 350, né? É a continuação dele, onde ele diz expressamente que é um direito passivo que consiste em não obedecer ou colaborar com o governo em questão. E a quarta opção seria a intervenção humanitária, né? Ou o que eles chamam de ingerência humanitária, Sim. que é a intervenção a partir da ONU, né? Aham. Do Conselho de Segurança da ONU. Mas a gente sabe que a Rússia é um dos países, né, que tem grande influência dentro do Conselho, né, da questão dos votos, né? Então já seria também uma opção mais complexa. E É, se rolar como se fosse uma primavera árabe que aconteceu na todos aqueles países, Sudão, Tunísia, aham. Omã e tudo mais, acontecer tipo algo parecido a tipo realmente rolar uma primavera venezuelana, a galera ficar maluca e falar não, tipo vamos fazer um levante, alguma coisa assim. Assim, são panoramas um pouco diferentes, porque apesar da gente ter uma situação muito mais complexa, né, dentro da Venezuela, de certa forma a sociedade venezuelana ela é relativamente estável, ou seja, ela não é como a sociedade, né, desses países árabes, onde Sim. ela é totalmente rachada, Uhum. né, em facções Tribos, diferentes, religiões. tribos, exatamente, em braços do Islã como um todo, né? Sim. Na Venezuela a gente não tem isso, né? O que acontece dentro da Venezuela hoje em dia é que boa parte desses colaboradores do regime do Maduro, eles hoje em dia são milícias,
no sentido pejorativo da palavra, né? Ou seja, são traficantes que foram reaproveitados pelo regime do Maduro para controlar diversas áreas, né? Áreas pobres, principalmente, Partes rurais, né? também, e Ah, eu já bairros, vi isso, sim. né? E bairros fragmentados, Ah, né? E recebem essa investidura do governo, do governo do Maduro como um todo, né? por isso que às vezes ele é conhecido como narcoditador, né? Por ele. Narcoditadura, exato. Até porque esse financiamento, né, ele não vem de fontes, não vem da economia venezuelana, até porque não existe mais uma economia venezuelana. Então, alguma coisa está por trás disso, né? E a gente sabe que o narcotráfico e a América do Sul são quase irmãos siameses, né? Sim. Então, é muito difícil dissociar um do outro. É, a galera não tem. Eu conheço uns amigos que já viajaram para as regiões da América do Sul. E a Uhum. galera não tem noção, né, como é essas regiões rurais da América do Sul, assim. Ah, não, Quanto são perigosas. Ah, o Tripla Fronteira da Netflix passou, deu uma pincelada sobre o que é, assim. Mas são tem. lugares, assim, montanhosos, assim, que, meu, existe uma localidade na Colômbia ou no Peru, ou na Uhum. Venezuela, na Bolívia, aliás, que é uma região que nem o governo vai, cara. Tipo, né? É uma rua que sobe nas montanhas e naquelas montanhas ali não existe governo naquelas montanhas, assim. Tem. É surreal quase pensar que existe esse tipo de coisa Sim, na América pois Latina. é. Não, na verdade, não precisa nem ir longe, né? Assim, você é de São Paulo, mas aqui no Rio É, no Rio, existem sim. lugares assim que o governo Ah, também não vai, né? Pará, essas regiões ali no Pará, ali. Assim, eu sei porque já conheci alguém que já trabalhou no Pará e que tem lugares assim que são cidades comandadas por, sei lá, garimpeiros, esse tipo de Com coisa certeza. assim, É isso bizarro, aí. assim, É isso surreal. aí. É, o Rio pra mim é surreal ainda, tenho muito amigo no Rio, como você sabe. E às vezes Aham. me contam, puta, cara, sei lá, um cara da luz, tipo, tal, tipo, as coisas assim que eu fico, tipo, como assim, cara? Como assim? Tipo, os traficantes obrigaram o cara da luz ir lá e, sei lá, voltar a energia, sabe? Tipo, como assim, cara? Aham, sim, É um sim. negócio que pra mim ainda é surreal. Sim, Já, assim, cara. já meio que pulando pra essa área, assim, já que a Uhum. gente tá falando um pouco sobre geopolítica e, assim, teoricamente a gente meio que já deu essa pincelada, né, sobre a situação na Venezuela, deu uma Sim. explicada boa. Como Aham. é que tá no Rio, velho? O Rio tá mudando isso com esse novo governo. É um governo muito novo ainda, por mais que as pessoas parecem que faz muito tempo, mas é muito novo ainda, né, meu? Tanto Sim. o governo presidencial quanto o governo Tá, né? do estado assim, eu não, como você já me conhece, eu cago pra essas coisas literalmente. Eu acho que isso no final isso não importa muito, mas já importando em outras situações como na área de segurança pública, Aham. como é que tá sendo o Rio de Janeiro, velho? Tipo, tá se revertendo de alguma forma? Como é que tá sendo? Então, cara, a gente continua na mesma guerra de sempre, né? A nossa guerra particular, ela parece que nunca vai acabar, né? Aham. O governo Witzel, ele entrou de uma forma quase milagrosa, né? Ninguém entendeu nada, né? Como que. Ninguém entendeu nada, né? Um cara Aham. que não tinha expressividade no primeiro turno, no segundo já passava dos 40%, né? Mas o, o que mais chama atenção é que pareceu que assim que ele assumiu, ele achou que continuava em campanha, né? Porque ele mostrou um lado de estrelismo muito grande, né? Sim. E algumas promessas de campanha ficaram de lado, como ainda estão, né? Especialmente voltadas aí para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, né? Aham. A Polícia Militar sofre com algumas coisas internas, como Sim. o rasgo compulsório, Aham. a contratação de novos agentes, né? O pessoal que fez o concurso público, por exemplo, em 2014 ainda não foi chamado. Então, o governador ele faz algumas promessas, né? Como se fosse para agradar, né? A grande massa, né? Especialmente a grande massa aí da segurança pública, né? Mas o que acontece hoje em dia é que boa parte, né, do pessoal sério, né, e que está antenado nisso já não está mais comprando esse discursinho político, né?
Então, assim, a gente ainda está esperando providências, realmente. A gente está esperando um governador. E até então a gente está com simplesmente uma holografia de um governador, né? Sim, Então, assim, a coisa no Rio ainda está muito séria. Especialmente também com relação às UPPs, né? Ainda não foram tomadas ações definitivas, né? A Secretaria de Segurança já foi desmontada, então a gente esperava que uma celeridade fosse, fosse detectável ao longo do tempo, né? Mas isso ainda não está acontecendo. Eu posso falar, né, politicamente, que os próprios gabinetes internos do governo do Rio estão ainda batendo cabeça, não só por uma adaptação política, mas também talvez por uma dificuldade de condução ou por não conhecimento, né, do sistema como um todo. Então, assim, é uma série de dificuldades, né, que o governador vai precisar aí encarar e realmente tomar uma posição definitiva sobre quem ele quer ser, né, e o legado que ele quer deixar para o Rio de Janeiro, porque a gente sabe que 4 anos passam muito rápido, né, sim. e ele não pode ser simplesmente um esquenta-banco, né. É complicado nessas situações. Aqui em São Paulo tá tendo algo do tipo também. Aham. É lógico, as situações são diferentes do estado para estado, as polícias são diferentes, as mentalidades são diferentes. Sim. Eu sempre bato a mão para falar, meu, é porque no Rio é muito fragmentado, né, meu, a PM em si, por diferentes Sim. situações, por diferentes governos e tudo mais. Aqui a PM tem muito problema com salário, não tem aumento, por mais que seja um salário relativamente bom. A galera reclama muito do aumento que não aconteceu e o cara que se elegeu aqui é o Dória. Ele entrou com essa promessa de aumentar e não aconteceu esse aumento de salário. E por outras infinitas situações, né, de segurança pública e tudo mais. E é um dos motivos que eu não me entro muito nessa parte política pra mim não me frustrar, entendeu? Que eu acho que Aham. eu tô zero frustrado e zero surpreso, sabe? Então Sim, sim. eu fico até tranquilo em relação a isso, mas é lógico que me importa, é lógico, é importante, sem dúvidas. Eu não sou tipo o isentão que não, tipo, tanto faz, não é assim. Só que é complicado, cara. É assim, Sim. são sacerdócios quase, tipo, quem se aplica nessa parte e tudo mais. Eu espero que o Rio pelo menos se estabeleça nessa parte, né, meu, de ter essas situações em lugares que são quase, meu, impisáveis, assim, para pro estado. Ah, E tem um vídeo esses dias mesmo, acho que foi você que compartilhou, de uns caras super bem armados dentro de um carro, né? Que a sim, legenda sim. tava com uma coisa com guarda-chuva, alguma coisa assim. Aham. Os caras estavam com sal, estavam com umas plataformas R15 com umas granadas, assim, meu, surreal. Aham. Síria, Surreal. velho. É. Iraque, tipo, Somália, uns lugares assim que é só nesses lugares que eu vejo essas armas, assim, na mão dos caras maus. Sim. E, meu, tá acontecendo. Aliás, o meu maior medo é que o Rio de Janeiro se transforme no México, velho. O México, com salvas aí da sua capital e algumas regiões do sul, o México é puro narco-estado, cara. É, isso é Inteiro. verdade. O tráfico, os cartéis chegaram ao litoral de Acapulco, velho. Pois é. Não existe mais Chaves em Acapulco, entendeu? Acapulco Pois é, realmente pois é. virou um litoral extremamente perigoso e tudo mais. Chegou aos extremos do México. Se não me engano, o Losetas, né, tá nessa região, Sim. né? Os Losetas são os mais violentos. Os Losetas Sim, são os sim. caras que se envolvem com magia negra, os caralho, os É. caras fazem umas bizarrices com os caras que são contra eles e tudo mais, assim, meu, big deal Aham. total. Tipo, os caras, assim, posso dizer, assim, com certeza que alguns cartéis mexicanos são até mais cruéis do que qualquer Daesh aí, ou qualquer outra Estado Islâmico da vida. Os Sim, caras com são certeza. cuzões, assim, são cruéis, é Não, com certeza. dinheiro. O Estado Islâmico, ele, qualquer outro Daesh aí, ou qualquer outra vínculo terrorista, eles têm uma ideologia, né, deles em si, Uhum. religiosa e tudo mais. Sim. Mas os cartéis são, é dinheiro puro, farra e tudo mais, é algo Sim, bem, sim. bem mais importante, assim, em termos caras maus, né? Então, É. algo até mais importante do que uma religião em si. Então, tipo, é mais importante ter dinheiro, algo do tipo. Então, é bem sério. É. Então, é o Chega. medo, eu acho,
Rio de Janeiro acaba se transformando nisso. A sorte é que tem caras bons no Rio que ainda assim forçam sempre, né, meu? Isso aí. Como aconteceu uma operação do Core, né? Essa semana. Isso foi hoje, na verdade, né? Foi hoje? É, Eu a vi os gente esteve aí armamentos. em um lugar bem barra pesada, né, aqui do Rio. Foram 8 Uhum. mortos. Ainda não tem uma divulgação muito grande, mas foi divulgado já, né? Então Sim. não é novidade pra Ah, ninguém, eu quem vi. quiser ir. Postaram no Facebook do Core, na verdade. Isso, Eu tô vendo aqui, meu, quando, pelo menos uns 40 carregadores de 762, G3, AK-47, diferentes plataformas de R15, isso Faun, AK, Glock, foi, meu, foi bizarro. bastante coisa, cara, assim, e aí a gente consegue ter uma ideia, né, do poderio bélico desses caras, né? Então, assim, eu não sei se o Rio de Janeiro tem essa capacidade de chegar ao É, eu acho que estado, não chega porque os ao traficantes são México, os né? jumento, né, velho? São meio burros, né? São burro pra caralho. Eu acho assim, se pra falar em termos, vai, se fosse pra comparar em si, se talvez as facções criminosas cariocas tivessem a mesma nerdice das facções criminosas daqui do estado de São Paulo, ou até mesmo Ah, do sim, sim. norte, que É. são super políticos, são super moita e tudo Ah, mais, meu, já teria virado o México. Por sim, com sorte, os certeza. traficantes do Rio são os retardados, tá ligado? São uma É, molecada de pé de chinelo maluca. e pra quem não sabe, hoje em dia, a gente tinha três facções principais aqui no Rio, né? O Comando Vermelho, o Terceiro Comando e o ADA, né? Que é o Amigo dos Amigos. Uhum. É as mais antigas, né? Eu não sei qual que é a mais antiga. Acho que é o Acho que é Comando uma... Vermelho, é a mais Ah, antiga, sim, sim. né? E tinha o Terceiro Comando Puro, né? Algumas outras variáveis assim, mas as três principais eram essas. E hoje em dia o ADA, por exemplo, tá já quase inexistente, né? Ou seja, e as brigas por território são muito grandes, né? Então, assim, é por isso que a gente fala dentro da segurança, né? Que o PCC, por mais que seja uma merda também, os caras Sim. são geniais, né? A Ah, forma não, de organização que os caras em têm. termos filosóficos, em termos, né, meu, políticos em si, assim, você não pode negar. Eu acho que a pior coisa que tem é você subjugar ou até mesmo é, inferiorizar o seu inimigo, velho. Ah, sim, com certeza. Se você inferioriza seu inimigo, você vira aí um cara aí retardado, velho. Tipo, você tem que ter que tratar ele não com respeito, não é essa palavra, mas com um certo saber que você tá lidando, saca? Acho que são estruturas muito bem organizadas. A exemplo disso foi o policial da rota que foi morto Sim, ontem. sim, sim. Pra você ver. Meu, assim, a dívida tá sendo paga, vai ser paga de qualquer forma, como todos já sabem, assim, meu, um policial da rota que foi morto. Mas meu, é uma ousadia muito grande, assim, pra você ver o nível, a comparações de crime de estado pra estado. Você matar um policial aqui em São Paulo é muito sério, velho. Tipo, Sim, é um gesto muito desesperador do crime organizado, assim. Porque eles sabem que de alguma forma vai ter, tipo, vai ser paga a dívida de alguma forma. sim, verdade. No Rio acontece, sempre tem a lógica, a dívida é paga, a operação é feita e tudo mais, mas ela não consegue, né, ela fluir com tanta facilidade justamente porque os caras são confinados em regiões montanhosas com minis casinhas gigantes conhecidos como favelas, né? Que é um dos Sim. ambientes mais hostis possíveis no mundo. E isso Não, impossibilita, talvez, né, meu? às vezes não é nem a questão do território, assim, Aham. a nossa polícia militar, especialmente, né, a parte convencional, né, os GATs, né, que são as partes operacionais dos batalhões de área, os caras são muito bons, né. É claro que não chega ao nível do BOP, isso aí realmente a lacuna é colossal, mas os caras são muito bons, eles Sim, sim. são conhecedores realmente Aham. ali das áreas que eles atuam e assim, tiro o meu chapéu para eles. Mas a questão, né, de ter ou não uma retaliação quando morrem policiais, ela tá em alguns fatores, né? Um deles é que a polícia militar ela é fragmentada. Então, Sim, demais. Infelizmente, cara. aqui no Rio é uma coisa assim muito bizarra, ou seja, Ah. é cada um por si, Eu acho entendeu? chato falar da Polícia Militar do Rio nesse sentido, porque vai parecer que vai parecer que eu tô criando Uma sabe, rixa, uma rixa né? Ou algo estado para assim. estado, porque eu sou É, paulista, então automaticamente talvez eu seja o babaca falando da Polícia Militar do estado do Rio de Janeiro.
Mas, assim, se você é ouvinte, você, claro, Matheus, mas tipo, você é ouvinte, talvez, tipo, mano, tá aí, são fatos, cara. Tem 2 filmes Sim, falando só disso, assim, e não são sim, bullshit total. Tem sim, documentários, tem fatos, tem acontecimentos, tem áudios de WhatsApp reforçando isso. Infelizmente, a gente já falou sobre isso aqui no podcast. Tem áudios de WhatsApp enaltecendo a atitude retardada de alguns militares. sim. E é lógico, eu sempre reforço aqui que a gente não generaliza, cara. Tem vários PMs no Rio de Janeiro que Perfeito. realmente, meu, São é, moralizados, são caras. demais. São caras que entraram ali pra vibrar, prestaram um concurso sabendo que é aquilo. E, meu, tem vários, assim, tem vários. É Sim, visível. Acho que você assistir qualquer vídeo aí no YouTube, você vai ver a leitura corporal desses caras. Tipo, você vê que os caras realmente têm um ideal, talvez, ali, meu, de subir na favela. sim. E assim, e assim, quem trabalha com a polícia militar sabe que é evidente, cara. Sabe quem são os policiais que prestam e os que não prestam. Sim. E não é uma questão de, ah, não, eu não sabia, não. Você sabe muito bem quem No é. Brasil inteiro, velho. Eu digo isso É, também, eu não tô isentando o meu estado, cara. Tipo, tem aham, batalhões que. Meu, você sabe, entendeu? Tipo, é lógico que é, ele, tipo, às vezes é grande coisa, às vezes também não é grande coisa. Mas às vezes também, sim, tipo, são situações complicadas, assim, que estão inerentes a qualquer instituição de segurança pública no Brasil, sim, infelizmente. sim. E essa questão da fragmentação da polícia militar não é uma bobeira, assim, né? Aham. Eu falo também baseado no que eu ouço muito do meu pai, né? Meu pai foi policial militar durante 27 anos. Então, assim, é uma experiência de vida muito grande. Sim. Eu brinco com ele, né, que apesar dele ser novo, né, tá aí na casa dos 40, mas a experiência de vida dele é de um cara de quase de 80 anos, Sim. né, de tanta coisa que viveu. Então, assim, que se você conversar com caras mais antigos, como é o caso do meu pai, né, ou de outros caras, eles vão falar a mesma coisa. Existem várias polícias dentro da polícia militar. Uns vão chegar a falar que a polícia na verdade, uma segurança privada do Estado, né? Porque foi o que aconteceu com o projeto da UPP. Algumas UPPs elas estavam servindo para proteger o tráfico deles mesmos. Então, assim, quando Caramba. quando tem guerra entre facções, né, e a polícia vai retaliar um lado e depois o outro, acaba acontecendo isso, né? Então, assim, são questões muito complexas, né? No Rio de Janeiro mais ainda, né? E que estão muito longe de serem resolvidas. Assim, a gente precisaria de um choque de ordem, né? 1000 vezes maior do que aconteceu em Nova York, sabe? Sim. Cara, Então, assim, eu realmente espero. Tipo, de verdade mesmo, assim. Porque é muito triste você ter que falar umas paradas assim. e E, um país que tem um potencial enorme, né, cara? sim, A gente tem aí tudo para ser uma grande potência, né? Passar países como o Chile, né? Chegar assim a realmente ser um é, país invejável, né? Eu acho que algumas coisas boas têm acontecido, sim. Eu posso, né, pelo menos aí a nível aham. federal, Ah, sim, sem assim, dúvidas. Acho que isso aí não visível. A gente teve um governo de 16 anos, né? 16 anos. De 16 anos do mesmo tipo, nível de política, assim, e tudo mais. Sem comentar qualquer tipo de corrupção ou algo do tipo, mas, assim, sem levar pra esse lado, mas só levando pro lado do Aham. governo em si já é cagado, entendeu? Sim, Tipo, nessa sim, área de sim. segurança pública, a Da BIM quase própria, virando casa de da própria aranha. questão de administração pública como um todo Aham. é visível, tirando a parte ideológica, porque é possível Sim, sim. fazer isso, né? Aham. A gente vê aí um desmonte ideológico extremamente bizarro, como você falou, dentro da própria BIM, né? Minaram todas as alternativas do que ela poderia ser, né? Usaram a BIM como escudo ideológico para espionar outros políticos. Então, Sim. assim, isso é documentado, não? A gente não está aqui Ah, inventando, sabe? Outra coisa que também não é falada, né? E eu tenho muitos amigos na área de inteligência, já trabalhei com a área de inteligência, então, que foi também uma boa parte da culpa disso dentro da Lei de Acesso à Informação, né? A LAI,
ela foi responsável também por uma parte desse desmonte do sistema de inteligência, justamente porque a partir de um certo período de tempo, né, entre 2 a 3 anos, as informações elas precisam estar públicas, né? Nos Estados Unidos existe o sistema de security clearance, né, e diversas estágios e autorizações que precisam ser atingidas para que você tenha acesso a documentos Sim. e decisões sigilosas, né? No Brasil a gente tem algo parecido dentro do Poder Legislativo e a gente tinha algo nesse formato dentro das estruturas de inteligência, né? Mas depois, nos governos Lula e Dilma, isso foi desmontado totalmente. Então, Isso tá sendo mudado, né? Agora eu sei que o isso está sendo governo agora mudado. ele tá levando bem a sério essa parte de inteligência e tudo mais. Não o governo em si, mas o Moro, né? O Moro, ele. Lembrando aí vocês, Nardões, ninguém aqui tá falando. Que eu não quero parecer muito político, entendeu? Uhum. Mas assim, a gente não tá, sei lá, enaltecendo Não, qualquer sim, governo sim, ou algo do com tipo, certeza. entendeu? Não quero parecer, sei lá, qualquer página maluca de ficar Sim, forçando política. é só Mas, dentro das funções que eles exercem, né? sim, é, Politicamente, né? Então, quem deu essa deixa, né, desse desmonte ideológico foi o General Augusto Heleno, né? Assim uhum, que ele assumiu o GSI, para quem não sabe, o GSI é um dos órgãos principais aí de estruturação, sim. né, da presidência com as Forças Armadas, né? E aí das três forças, né? Mas quem está cuidando dessa parte de inteligência da presidência é o general Augusto Heleno, né? Ele realmente conseguiu identificar todas essas falhas e agora começou uma reestruturação muito grande, né? E acho que já completou uma boa parte dela, né? E o ministro Moro na parte junto à Polícia Federal, né? Aham. Que tem um setor de inteligência muito bom. E os setores de inteligência menores, como da Guarda Nacional, Sim. da Força Nacional, perdão, e de algumas polícias dos estados, né, as polícias civis, que têm os seus setores de inteligência, que também às vezes reportam, né? O que acontece Sim. hoje em dia no Brasil é que existe uma dificuldade muito grande de ter Agora tá uma mudando, né? cooperação interagência, né? Aham. Agora parece que a prioridade mesmo era fazer exatamente isso, aumentar a cooperação de inteligência, né? Eu já comentei isso Sim, em algum podcast que a grande prioridade do combate ao crime organizado e ao crime em si é justamente a cooperação das inteligências, né? Que não acontecia, talvez esteja acontecendo agora. Assim, vem acontecendo sem dúvida. Aconteceu uma operação contra o crime organizado proveniente aqui de São Paulo e no Brasil inteiro, cara. Tipo, e isso talvez isso também tenha sido um ponto inicial para esses atentados que aconteceu com um policial aí, com outro policial da rota também, nesse mesmo mês e interessante. tudo Uhum. mais. Ou talvez sejam casos isolados também, não quero ficar Não, falando sem saber. Mas veremos, assim, tomara que melhore isso, porque talvez é isso que precise, né? Tipo, falta aquela cooperação federal, né, entre outras unidades. Eu sim. conversei com o Bolfin, não sei se você ouviu o podcast, né? Ouvi. Ele Pô, tava falando um sobre. abraço aí pro Capitão Bonfim. Pô, O o cara Bolfin é é demais. sensacional. Muito, muito humilde, cara. Eu falei até pro Nogueira, eu falei que assim, pelo podcast ele parece legal, mas ele, comum mesmo, conversando, ele é muito tranquilo. Um cara, sim, Eu, eu tive sem a honra de precedentes. conhecer ele na LAAD aqui no Rio, né? Tirei uma Ah, foto aí você com chegou a ele e ver tal. a. Pô, o cara é realmente sensacional. Realmente é um caveira Sim, diferenciada. total. Eu gosto até de reforçar isso, porque, cara, eu sou tão. A página em si, a gente é tão hater de pessoas que têm um certo renome, né, na comunidade. Aham. E, meu, o Bolfin ele tem um puta renome, tipo, é um puta nome, assim, tipo, um cara diferenciado, entendeu? Tipo, é um cara que, assim, tá ali realmente fazendo a diferença, entendeu? Diferente de muitos, infelizmente. Mas Sim. eu gosto muito dele, é um cara, pô, é um cara sem precedentes mesmo, assim. Certeza. Acho bacana, a gente tava falando aí, né, de algumas ações de inteligência, né? Aham. Não sei se o pessoal ficou sabendo, mas
Acho que na sexta-feira ou na quinta-feira, na semana passada, o Bolsonaro ele publicou na rede social dele, né, falando que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, inaugurou o Centro Integrado de Inteligência Nacional. Uhum. O objetivo é ampliar a troca de informações entre polícias, forças policiais, né? O Centro de Inteligência vai reforçar o combate ao crime organizado e ao tráfico de armas e drogas. E não sei quem acompanhou aí as redes sociais do Bettini, né? Ele vai ser aí um dos coordenadores Sério? da parte de fronteira, né? Verdade, cara. Caramba, não Dessa, sabia. dessa parte, né, governamental. Então, assim, é uma das boas notícias que eu tenho visto aí na área federal, né? E, obviamente, todos os outros homens e mulheres aí que trabalham na Polícia Federal como um todo. Eu acho que a Lava Jato foi um pontapé inicial também para essa cooperação interagências, né? A gente não tinha, obviamente, tirando a Operação Satyagraha, né, que vieram Uhum. anteriormente, mas a Lava Jato foi uma das, acho que talvez aí uma das precursoras em fazer esse tipo de coisa, né? Não que antes não existisse, Sim. né? Mas a gente ter autoridade, né, realmente pensando sobre esse tema é muito interessante. Para quem gosta aí da área de inteligência como eu, que me amarro, eu recomendo o curso de inteligência e contra-inteligência da BAKE. Não sei se você conhece, Rafa. Não. A BAKE é a Associação Brasileira de Inteligência e Contra-Inteligência. Ah, É olha só. voltado para civis, né? O presidente é um grande amigo meu, é o procurador Fábio Costa Pereira. Então, Devia dar assim, uma piada nele, ver se eu participo de um podcast falar sobre inteligência e tudo mais. um cara assim que eu recomendo bastante e o pessoal vai gostar porque é um cara também que sabe muito sobre o tema, é bem próximo também ao Coronel Fernando Montenegro, então assim, eu costumo brincar que é a elite, né, da criminologia do nosso país, né? Que Então assim, legal. é um curso bem bacana, muito bem estruturado, tem bastante profissionais, né, envolvidos nisso e você realmente sai com conteúdo diferenciado, né? E tem também os artigos dele. Tem especialmente um artigo do próprio Dr. Fábio, onde ele fala sobre essa cooperação e interagência, né? E ele vai destrinchando ponto a ponto de como isso deve ser feito, né? A forma como isso deve ser coordenado, né? Porque existe é bem difícil, né? A gente lidar com egos, existem tanto a questão dos sistemas internos quanto a questão pessoal, né? O lado humano da coisa, que deve ser levado também em consideração, né? Pô, que legal, cara. Eu não fazia ideia não que tinha. Como não, na empresa? A BAKE, A Associação Bake. Brasileira de Inteligência e Contra-Inteligência. Meu, que legal. Eu vou até procurar saber mesmo. Parece super interessante. E é bom ter isso também. Sim, sim. Meu, Eu hoje em dia costumo até falar, né, que a gente no Brasil, posso estar errado, né, claro, mas assim, a gente coloca uma pressão muito grande, né, dentro da Polícia Federal porque ela acumula muitas coisas, né. sim. Eu assim, dentro do um pouco que eu conheço, né, dessa área, eu sou muito favorável a ter, por exemplo, um desmembramento, né? Como os Estados Unidos tem a Tem, DEA, sim. tem a NSA, tem a CIA, ICE, acho, exato, NSC. Nossa, exato. cara, São tem vários, né? São bastante. Tem. vários, Sim, é é, ATF, ATF, ICE. Nossa, exato, realmente. os Devia ter mesmo. Marshals, então Sim. assim, eu acho que a gente poderia ter um desmembramento, Né? né, dessa forma de inteligência, e um desmembramento já de uma forma integrada, né? Então, assim, acho que a gente às vezes coloca uma pressão muito grande sobre os nossos órgãos, né? Até estava conversando com um operador da Polícia Federal esses dias, um cara assim extremamente gabaritado, né? E ele falou, olha, a gente está com uma defasagem, né? São 8 mil agentes de Polícia Federal, na verdade 11 mil no total, né? Mas provavelmente aí 8 mil em campo.
né, para um território inteiro, né, como o do Brasil. Então, assim, acho que tá mais aí uma necessidade. E aí tocando também num outro ponto que é o concurso público, né? O Brasil é o único país do mundo que faz concurso público para selecionar espião e agente de campo, né? Então, assim, a BIM ter um concurso público é meio Aham. complicado, né? É. A gente. A BIM, acho que ele faz mais pra. Eu esqueço o nome da definição. Analista. Para analista. Eu sei porque tem um amigo meu que. Ele. É analista. É mais o serviço de analista em si. Eu acho que é mais coleta de informações. Se bem que esse é o Aham. trabalho da inteligência em si, né? É. Mas. É estranho, né? Eu nunca parei pra pensar nisso, mas é que existe um concurso pra isso. Se Pois bem é. que eu acho que na CIA tem, mas é pra outro tipo na CIA existe uma aplicação, mas é pra outro tipo de serviço ou algo do tipo. E no Brasil tem Assim, tanta gente da área de inteligência, né, que talvez poderia dar esse switch pra área de inteligência a níveis federais e até mesmo internacionais, né, com e ser certeza. recrutado do que pegar um cara diretamente da rua, né, velho? Assim, a gente pode seguir o modelo israelense, né? No sentido de que Uhum. dentro das Forças Armadas a gente tem alguns praças ou então sargentos de carreira que trabalham nos setores de inteligência, Sim. depois saem das forças militares. Ao invés desse cara Ah, sair e ir para um emprego subalterno, ah, né, no sentido, né, de ganhar menos, porra, né? cara, é Você pode foda. reaproveitar esse Sim. cara, entende? Se você parar pra pensar nisso, eu falo quanto, puta, poderia dar muito certo isso, né, meu? Com caras que Pois são é. treinados e tudo mais. Israel faz muito isso, né? Aham. O exército dos Estados Unidos faz muito isso também. Pega os Também, nerdões também, de qualquer tipo de área, exato. seja policial. O Snowden, acho que é Snowden o nome dele. Snowden, aham. É um exemplo disso, é um puta nerdão que foi praticamente recrutado das É fileiras recrutado. do exército americano. E fora outros Exato. caras aí que atuam, que são uns puta de uns nerdões aí e acabam sendo recrutados Exato. pra CIA. É interessante a gente falar que nos Estados Unidos não existe essa questão de concurso público como a gente Ah, vê aqui, né? Existem provas de avaliação, sim, né? Onde a pessoa tem que estudar, é claro, né? Mas na verdade eles levam em conta todo um conjunto, né? De quem é a pessoa. uhum, Ela é testada de diversas formas, a todo momento ela está sendo testada e principalmente a investigação do perfil da pessoa, ela é muito importante. Existem oficiais voltados única e exclusivamente para isso, para sim, investigar quem é que está aham, entrando, né? Não é à toa que você não recebe o security clearance, né? sim, Por receber, mesmo o cara que é EMT, ou seja, o cara que trabalha ali, né? Em setores de emergência, ele passa por todo um background check, né? Que eles chamam, sim, né, toda uma investigação anterior de quem é esse cara, porque ele vai acabar tendo aham. acessos, né, de certa forma, a informações. E nas agências de inteligência é muito mais, os caras devem revirar a vida do agente como um todo, né? Que Então, acontece também assim, em é muito algumas sério. instituições, só que é daquele jeito. Alguns é feito de maneira errada, alguns é feito de maneira até certa e tudo mais. Sim, sim. Mas a seleção em qualquer instituição, eu digo aqui, até mesmo aqui em São Paulo, é ridículo, assim. Por falar nisso, vocês, nerdões e gordões, ou pessoas que querem ser policiais militares, abriu concurso para policial militar aqui em São Paulo, 2.000 e alguma coisa as vagas. Cara, se você, sei lá, se é motivado por qualquer retardadice de rede social, nem presta, velho. Fica aí, faz faculdade, vai ganhar dinheiro, velho. De cara carregando piano aqui já tem muito mesmo. Isso é verdade. E eu realmente, sei lá, nem recomendo, velho. Tipo, mano, Pois é, cara. simplesmente não vá, assim. Assim, eu tô falando aos ventos também, porque certeza que alguém vai querer ir, tipo. Como eu disse, eu falo muito aqui no podcast, tem uma geração boa e uma geração ruim chegando. Uhum, E sim. às vezes uma atropela a outra, infelizmente. Às vezes a geração ruim acaba gerando, sei lá, e outra Cara, geração boa ajuda bastante. e você sabe, eu até converso bastante com alguns amigos que são operadores, né? Aham. E eles falam isso, justamente que o cara que entra pra polícia achando que vai ser
Na verdade, tem dois tipos de caras, né? O cara que entra iludido, né? E acha Sim. que vai ser ação o tempo Aham. todo e coisa e tal. E tem aquele cara que entra porque ele é concurseiro e usa de trampolim, né? Sim. Esses dois perfis, assim, são os piores que podem ter, porque eles acabam atrapalhando, né, o cara que a lógica policial como um todo, né? Ah, Porque ele trata a polícia primeiro como um serviço burocrático, porque ele acaba ficando frustrado lá dentro, sim. e o outro vai tratar como algo passageiro, né? Então, assim, Ou, sei lá, simplesmente meu. É foda, cara, que cada um leva o. É um dos motivos que eu tenho força comando, sabe? Mudar um pouco essa linha de pensamento de se favorecer com o nome de uma instituição, entendeu? Ao invés de honrá-la de verdade. Porque sem pra falar nos mim, babacas, né, que entram pelo sim, distintivo arma e a mulher, né? total, isso é Esse total. aí já nem Cara, conta. eu já. Cara, se você não. Até que você me prove ao contrário, que você é o que você parece, tipo, eu já acho ridículo se você tá com farda e braço cruzado. Tipo, eu acho assim, sabe? Aquele braço cruzado, Aham, queixo pra é. cima. Sabe? Quem é, mano? E tipo, você saber quem é o cara, fala, velho, o que esse cara tá se impondo com essa farda, velho? É quase um Capitão Nascimento. Tira essa farda, velho. Tá vendo? É. Me dá urticária de verdade, assim. Tipo, É. Meu, acho que eu não sei quanto tempo de podcast deu, mas foi um excelente podcast, velho. A gente abordou uns tópicos, bacana. assim, bacanas demais. Tipo, desde a Show de bola. Venezuela até segurança pública, inteligência. Meu, toda essa parte burocrática das instituições, meu, foi excelente. Você quer deixar algum recado, falar um pouco sobre a TC3, ou os possíveis projetos? A gente tá com dois projetos novos aí, né? Estamos fechando algumas parcerias, né, bacanas. Dia 18 agora, 18/5, a gente vai estar tendo o nosso módulo, a nossa segunda turma do módulo Survival aqui no Rio de Janeiro. Dia 6, dia 6 e 7 do mês que vem, a gente vai estar tendo o nosso segundo módulo, que é o nosso módulo novo de identificação de armas de fogo e balística terminal. São 2 dias, Que né? legal. Aqui no Aham. Rio de Janeiro também. São dois novos instrutores que entraram aí para nossa equipe. São peritos militares. Um deles é o Pereira, que trabalhou aí no Instituto Carlos Éboli com identificação Uhum. de armas de fogo durante aí mais de 15 anos, né, com esse tema. É um cara extremamente experiente, né? E assim, são dois caras assim muito bons que pô, realmente sabem muito o que estão fazendo, né? O outro é o Lennon, né? Ele é sargento da ESA, foi perito criminal, né, no Haiti em 2010 Caramba, que legal. e hoje ele é instrutor do curso de perícia e investigação criminal militar, né, do Exército aqui no Rio de Janeiro. Então, assim, são dois caras, né, muito bons, referências assim na área, né? Então, é um nosso segundo módulo novo aí, né? E eu agora estou planejando para fazer o terceiro módulo, que é um módulo voltado aí para o terrorismo, né? Pô, que legal. Explicar aí, né, de uma visão um pouquinho diferente, não sobre o que é terrorismo. Acho que isso já está muito Aham. batido, mas eu gosto muito da visão americana, explicar Sim. como é que Aham. isso se deu ao conceito de guerra ao terror, como é que o Dick Cheney chegou a isso, né? Como é que o Bush manobrava todo esse isolamento, esse cordão de isolamento dentro do Oriente Médio, até chegar aí a parte da Primavera Árabe, e principalmente pegando a visão dos operadores, né? Hoje terminei de reler, né, na verdade, o Não Há Heróis do Mark Owen, né? Lê. Aham. Tem o favorito dos E, Airsofters. pois é, mas assim, eu dei para uma outra Poucos perspectiva, interpretam ele de maneira correta. sim, é É, verdade, ele né? tem, ele tem os dois livros, na verdade, eles têm uns backgrounds muito sérios, assim, de mudanças de mentalidade. De Mas são mentalidade, pouquíssimos caras que desenvolvem isso verdade. mesmo. E, sei lá, os Sim, Airsofters sim. já duvido que alguém tenha mesmo, sabe, pego isso de verdade, assim. Os Ah, caras olham mais pela ação, pela, né? é, pelo, Pela pelo team violência, guy e tal, mas é muito além disso, né, equipamento meu? e tal. Não, vai muito além disso, Se o sim. cara usasse todas essas bases que tem nesses livros aí pra, sei lá, prestar um curso de OPESP aí já ajudava de alguma Putz, forma.
Com certeza, né? Na verdade, sim, boa parte não consegue nem fazer o básico, né? Sim, sim. Ela começa por aí. Mas quem já leu os dois livros sabe muito bem, né? Que o Mark Owen, ele começa a carreira dele numa época muito primordial, né? E Aham. ele pega toda essa evolução do Dave Grohl ao longo de toda a invasão do Iraque e Afeganistão. Então, assim, ele conta pontos cruciais de como é que era a forma de atuação da equipe dele durante a administração Bush, na transição para o período Obama e depois do período Obama, né? Sim. Não é à toa que ele encerra o Não Há Heróis contando que ele já estava exausto, de saco cheio. Porque, né, você vê que esse período de transição entre a administração Bush e Obama e o período Obama como um todo fizeram com que fosse minando essa vontade, né, dentro dele, né, e as ações dos times táticos como um todo nessa questão de direitos humanos a ponto de proteger os terroristas, né, e não de ter as ações diretas. Então, assim, é nessa pegada que eu quero trazer um pouquinho esse módulo, né, que eu chamo, nomeei de módulo terror, né, como um Uhum. todo, né? E não apenas ficar falando o que é o Daesh, o que é a Sim. Al-Qaeda, isso aí todo mundo já sabe, né? Pô, que legal, porque não tem no Brasil, velho. Pois é, a Não ideia é existe. essa. Sem dúvidas terá nas mídias do Força Comandos e tudo mais. A gente vai apoiar ao máximo esse tipo de coisa. Eu adoro isso aí, velho. Claro. Tipo, tudo que é inovador nessa área, assim, eu acho. Você vê que eu compartilhei um dos meninos do Paul 13, né? Que é o. Esqueci o nome deles, é PO13 policial. É uns caras que dão, tipo. Eles são de Brasília, são policiais militares. Ah, Eles dão altos bisus, assim, na formação do policial em si, na transformação, no modo de operar, sabe, do policial e tudo mais. aham. E isso é novo, eu achei, meu, demais isso, Pô, assim. bacana, bacana. Pra São quem não conhece, detalhes, né? sim, pra quem não conhece, é PO13 underline policial. Eu compartilhei no Força Comandos. Se você dá uma olhada no feed do Força Comandos no Instagram, vocês vão ver. Talvez tenha no Facebook também. Se vocês querem discutir algumas discussões em relação até mesmo geopolítica, operações especiais, novidades, algo do tipo, a gente tem um grupo chamado Força Comandos Group no Facebook. Inclusive o Matheus está lá. E é um dos caras que mais postam lá também. Várias discussões. E, meu, se você não participa, vai lá. Entra no Facebook. Tá linkado na nossa página do Força Comandos. Ou é só você jogar na área de buscas de Força Comandos Group e entrar e participar disso aí. É muito legal, é um grupo de discussão maneiro. E no mais é isso, queria falar mais uma vez, muito obrigado pela participação do Matheus, que sem dúvidas, meu, já é a segunda vez, terão mais vezes participar aqui do podcast. E, meu, finalmente saiu, a gente tá pra gravar um podcast há muito tempo. Bastante. A gente tá desde o ano passado, acho que ensaiando pra gravar um podcast e finalmente saiu. Meu, obrigado mais uma vez por participar e por dividir suas informações, suas inteligências aí com a gente. Show de bola, irmão. Eu que agradeço. Se permitir aí, eu convido o pessoal Claro. a curtir lá nossa página, lá no Instagram e no Facebook, se chama TC3 Brasil, TC e o 3, né, o numeral, Brasil. Vocês vão achar lá a gente com facilidade, podem entrar aí também pela mídia do Força Comandos, eles estão sempre divulgando nosso trabalho e tal. Sim. A gente é bastante focado em medicina de combate, mas agora a gente está começando a entrar em alguns outros temas, né, um pouquinho diferentes. E é isso aí, eu agradeço pela oportunidade e pode contar com a gente sempre. Pô, tamo junto, cara. TKS mais uma vez. E é isso. TKS a todos os ouvintes, todos os apoiadores, os nossos amigos. E é isso. Fique salvo, fique alerta. E até a próxima. Cut the roof off like a nip tuck. Pull up to the house with some big butts.